de habeas corpus. Está caracterizado o constrangimento ilegal, impotência iminente. Tem data marcada. A prisão está marcada para o dia 26 de março, próximo futuro. Foi a data em que se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados os embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da súmula 122. Agora eu pergunto a Vossas Excelências, se nós temos na casa duas ações diretas de constitucionalidade, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, e se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão do ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. Essa corte fez Raquel Dodge fala sobre o duplo grau a cassação do Lula, a prisão de Lula. Ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede lugar o princípio da presunção de segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. Não se apresentou até o momento nenhum caso, nenhum argumento que leva a fazer uma distinção, nesse caso concreto, em relação a esse precedente obrigatório. E também não é o caso de superá-lo. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e se exercido no país, com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal, com todas as garantias dadas ao réu. Como a o ministro Fachin, que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível falando sobre a prisão ou não de Lula. Desafiar por expressa injunção constitucional recurso ordinário conforme a Constituição prevê expressamente na letra A do inciso 2 do artigo 102. Por essas razões, senhora presidente, embora de um modo geral conheça possivelmente o desfecho que essa preliminar tenha pelas posições já adotadas nas diversas turmas, mas é dever de consciência suscitá-la para, se superada, em seguida entrar ao mérito. Além do relator, o ministro Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente Carmen Lúcia votaram a favor de julgar o habeas corpus, o Alexandre de Moraes, Losa Wido, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Olha, a discussão, a hora foi avançando, o ministro Marco Aurélio chegou a mostrar a passagem de avião, que é para dizer que não poderia ficar mais tempo. O voo, né, já com o check-in feito, e o embarque é às 19h40, né, para cumprir o compromisso que penso que decorre até da cadeira que ocupo no Supremo. Ricardo Lewandowski também disse que tinha compromissos. 4 queriam continuar a sessão. Mesmo assim, o relator Edson Fachin, que também os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, e 7 votaram pela suspensão da sessão. Luiz Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen e demais. O julgamento do habeas corpus
ficou para 4 de abril. Nesse período, depois da Páscoa, sem a conclusão do julgamento, o advogado do ex-presidente Lula pediu que uma possível ordem de prisão não seja cumprida até os ministros decidam o caso. É o último recurso de Lula. TF4 deve ser julgado na segunda-feira, onde ele poderia ser decretada a prisão dele. Está aprazado para segunda-feira, dia 26, operado o qual será expedida a ordem de prisão. Eu aqui da tribuna também formulei um pedido de declaração incidental, tanto, da inconstitucionalidade da súmula 122 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz que é obrigatória e automática a expedição da ordem de prisão, assim que finda a jurisdição do juízo de 2º grau. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço então que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi contra. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está amparada em decisão do plenário desta Corte. Entendo que a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça nada mais faz do que observar esta jurisprudência. É uma jurisprudência dada em repercussão geral e não vejo, portanto, teratologia, não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento. Inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. A presidente Carmen Lúcia pôs em votação o pedido do advogado. O relator Edson Fachin citou que em 2016 o plenário do Supremo tomou 3 decisões permitindo prisões após a condenação em segunda instância. Ressalto que até o momento não há neste plenário colegiado, portanto, não há orientação majoritária que tenha alterado esses 3 julgamentos. E não havendo modificação daquela orientação expressa na apreciação das medidas cautelares e também em repercussão geral, e das quais resultei vencedor, em homenagem à colegialidade, deferir a liminar nesse momento seria subverter esses 3 julgamentos do colegiado. O ministro Alexandre de Moraes também votou contra a liminar por considerar que ela não respeitava decisões anteriores do Supremo. Voto no mesmo sentido. O ministro relator, entendo que conceder essa medida liminar pleiteada agora, em verdade, é conceder uma medida liminar contra a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não alteramos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Todo o habeas corpus é baseado exatamente na questão da prisão em 2º grau. É um habeas corpus que começou contra uma ordem monocrática, foi alterado para, como nós já vimos, para a ordem da turma, a decisão da turma. Não se pode, a meu ver, entender a decisão da turma no STJ, que foi tomada por 5 votos a 0, unanimidade, como teratológica, e não há, eu volto a dizer com devido respeito aos posicionamentos em contrário, não há nenhum precedente nessa casa de um habeas corpus, durante o julgamento do habeas corpus, se algum ministro pede vista, imediatamente se conceder a liminar para se aguardar ou para sobrestar o julgamento. Para sobrestar o julgamento nunca houve. Pelos mesmos motivos, acho incabível a concessão da medida liminar, indefinido nos termos também do ministro, no voto do ministro relator. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator Edson Fachin. Diz que é preciso cumprir a lei, independentemente do cargo que o Lula já ocupou. É irrelevante o fato de se tratar de um ex-presidente da República. Da República. Republicanamente, portanto, eu acho que ele deve ser tratado como qualquer brasileiro. E não tem o conforto de abrir uma exceção. Nesse caso, há uma jurisprudência em vigor e eu, sinceramente, não vejo razão
para a concessão da medida liminar. Eu acho que o Estado de Direito nos impõe algumas obrigações de não desviar de um reto caminho. Portanto, independentemente dos sentimentos pessoais que as pessoas possam ter, eu acho que nosso papel é cumprir a Constituição e as leis, e acho que nesse caso seria abrir uma exceção que eu não gostaria de abrir. Eu voto pela negativa da liminar. Eu entendi que Rosa Weber, ministra do STF. Não seria viável de se encerrar. E não será, está correto. Por esta razão, com todo respeito, meu querido amigo ministro Luiz Roberto, eu não entendi que o deferimento que eu propunha, no sentido de que se suspendesse este julgamento, agora para continuarmos, como fazemos quase todos os dias aqui, porque dificilmente conseguimos encerrar os julgamentos, eu entendi inviável atribuir a um jurisdicionado, qualquer jurisdicionado, independentemente de quem está sendo tratado nesse processo, o ônus da nossa inviabilidade de julgarmos com maior celeridade. O ministro Luiz lembrou que o voto poderia antecipar uma decisão do mérito. Por isso, eu preferia acompanhar o relator ministro Fachin. A nossa jurisprudência ainda é essa jurisprudência que autoriza essa execução. Eu não fico confortável de ter uma posição de mérito já manifestada e conceder essa medida. Eu vou acompanhar o relator também com os fundamentos do ministro Alexandre. O ministro Dias Toffoli defendeu liminar, disse que ela não interfere no julgamento do habeas corpus. A ministra Rosa Weber, e do que eu compreendi do voto de Sua Excelência, ela está, então, acatando um pedido absolutamente técnico, de maneira precaríssima, de que não haja eventual implementação de uma prisão automática prevista em razão de súmula do Tribunal Regional Federal, enquanto não terminarmos o julgamento que ora se iniciou na data e na tarde de hoje. É algo absolutamente lógico, justo, correto. Isso não significa nenhuma antecipação a respeito do tema jurídico colocado. O ministro Ricardo Lewandowski também foi a favor da liminar. Para ele, quem entra com ação na justiça não pode sofrer consequências por atraso no julgamento. É absolutamente pacífica da Corte e de outros tribunais que a parte não pode suportar o ônus de ônus processuais que devem ser imputados ao Estado juiz. Nós decidimos isso todos os dias praticamente. Ou seja, se o atraso na prestação jurisdicional, como é o caso hoje, se deve exclusivamente ao Estado juiz, não pode a parte, no caso os impetrantes e o paciente, suportar esse ônus. Portanto, eu sou pelo adiamento, pela concessão da medida liminar nos exatos termos propostos pela eminente ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes disse que a liminar serve para garantir proteção judicial enquanto o mérito não for julgado. Na verdade, é a ideia de proteção judicial efetiva. Este é o ministro que foi considerado pelo ministro Barroso como quem mancha a casa do Supremo Tribunal Federal. Isso que se cuida. Não há nenhuma novidade e não se trata de nenhuma antecipação. O ministro Celso de Mello foi outro que concordou com o pedido liminar, feito pelo advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entende também que o adiamento do julgamento não pode prejudicar quem fez o pedido à Justiça. Está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O dogma da igualdade de todos perante a lei representa, como sabemos, uma das projeções mais expressivas do princípio republicano. E é por isso, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal não julga em função da qualidade das pessoas ou em razão de sua condição econômica, de sua condição política, de sua condição social ou de sua condição
funcional conceda a tutela de urgência requerida pela parte impetrante por várias razões. Primeiro, porque não se pode imputar à parte a existência de um obstáculo judicial que por ela claramente não foi criado. Em segundo lugar, porque há precedentes nesse sentido. De outro lado, senhora Presidente, eu reconheço que a probabilidade, eu reconheço a probabilidade do direito, na minha perspectiva, segundo os próprios votos que já proferi nesta Corte, eu reconheço a probabilidade, o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela parte impetrante em favor do paciente. Quando chegou a vez da presidente do Supremo votar, a Maria já tinha sido formada. A ministra Carmen Lúcia disse que não via urgência para a concessão da liminar. Bom, no total foram 6 votos a favor da liminar e 5 contra.